Justiça é um órgão do próprio Tribunal de Justiça. É um órgão de controle interno. E é justamente que ele está ali justamente para fiscalizar para essas questões de produtividade ou desvios de função dos servidores. Então, é isso. Aí eu não tenho um resultado final, mas é porque eu estava com uma pressa e não. É isso. Sim, aí além do dado, claro, tem histórias de pessoas, obviamente. Porque muita gente, eu já ouvi pessoas falando assim, estudantes quando vão apresentar TCC, estudantes de jornalismo, quando vão apresentar TCC sobre jornalismo de dados, tem gente que pergunta, e as fontes humanas? Claro que tem fontes que tem histórias de pessoas, porque os dados são sobre história de pessoas, eles vão ajudar a construir as histórias das pessoas. Se tem 176 mil processos parados, é claro que isso tem impacto na vida de alguém. E colocando aqui as pessoinhas, os bonequinhos, é justamente as histórias que a gente contou na matéria lá, que foi de um casal que a mulher desse homem, ele teve um filho em 1994 e foi vítima de um erro médico. De 1994 para cá, o Conselho Regional de Medicina reconheceu o erro médico. Eles entraram na justiça para conseguir uma indenização. Em 2015 havia sido dada a sentença, a sentença favorável e a indenização, e desde 2015 eles estavam esperando, fazia 2 anos nessa época, que é justamente essa fase da execução, que é uma das coisas, que é um detalhe, mas que a gente mostrou aqui, que é onde se mais demora. Existe no processo judicial, existem 2 fases, que é a fase de conhecimento e a fase de execução. A fase de conhecimento é a fase em que se recebe o processo, se houve as testemunhas, provas, juntam-se provas e faz o julgamento, que deveria ser a fase mais demorada, mas não. A gente vê isso em toda, não só no TJRN, mas em toda a justiça do Brasil inteiro, é a fase de execução, que depois de que se tem o julgamento, a decisão da sentença, por exemplo, nesse caso, vai ou não receber a indenização, a gente diz, vai receber e tal, aí vem um juiz de execução, que é justamente para executar a sentença do outro, E é nessa fase que deveria ser mais lenta, porque é só a execução que é mais demorada, que é a fase mais demorada. Marcelo? Oi? No direito, essa fase da execução penal, ela só pode acontecer depois que a matéria transitou em julgado. O que é transitar em julgado? Ela tem que correr 3 instâncias. Ela passa por 3 instâncias de julgamento, do juiz do caso, do juiz do Estado, de outro juiz que viu do recurso, para depois ir para a execução penal. Alguns processos eles ficam esse tempo inteiro sem ser analisados, justamente porque esses 3 juízes anteriores eles não dão celeridade ao movimento processual. Tá? Aí quando o juiz de execução penal recebe, ele vai ter que analisar as decisões desses anteriores. Ele não recebe já a decisão pronta. Aí é por isso que o juiz de execução penal ele sofre nessa hora, tá? Não defendendo o juiz de execução penal, mas as circunstâncias do direito, do processo penal, ela dita esses trâmites. Infelizmente são trâmites que são antigos, que no Brasil se insiste em fazer, e poderia se passar por esse processo, se poderia ultrapassar esse processo, ter um pouco mais de velocidade, celeridade nesses casos, mas não acontece. Inclusive, falando na área civil, que é outra área que quando teve, acho que você pode dizer que é da área do direito, teve a reforma do Código de Processo Civil em 2002? Começa muito, tem um novo código, que é 2015. Isso, mas as reformas e execução vão desde a década de 90. Porque esse sempre foi o problema. Isso, nesse código aí eu fiz matéria também sobre eles e ouvia muitos especialistas dizer que não, agora vai ser tudo mais sério, vai ser tudo muito mais rápido com esse novo código, e é isso a gente não viu. Isso na área civil. As fases processuais não. Pois é. Bem, aí sim, só outras 2 histórias, 10 minutos já?
Certo. As outras duas histórias de um investidor que investidor empresário que investiu aqui no Rio Grande do Norte para a construção de um condomínio e era para receber 1,5 milhão, depois que o condomínio fosse todo vendido, ele não recebeu isso, entrou na justiça e em 2 anos também, estava esperando 2 anos. E a outra foi a história de... como a gente não pôde falar com o preso, né, porque ele estava preso, foi a história de um advogado que ele já estava há 3 meses, eu acho, com o cliente dele, né, a pessoa que estava presa, já tinha condições para receber a liberdade condicional. E ele estava 3 meses pedindo e o juiz não concedia. Aí de repente ele postou no Facebook pedindo a todos os deuses, a Buda, a Jesus e não sei o que. E aí a gente foi fazer a matéria com ele também para que essa história ilustrasse a nossa matéria. Né? Vamos lá, próximo. Sim, aí aqui a questão da infografia que eu tinha falado no final. Infelizmente, nessa época o jornal estava sem infografista, então é texto e essas coisinhas aqui para tentar ilustrar. Aí a gente falou também com a Marne, que é a Associação de Magistrados do Rio Grande do Norte, com a OAB e o próprio Tribunal de Justiça, né, a diretora de governança do Tribunal de Justiça foi falar qual era o motivo. Aqui a gente fez um ranking das principais varas e juizados com mais processos parados há mais de 100 dias. Então, a gente viu que eram varas de execução fiscal. Aí a gente foi saber por que as varas de execução fiscal tinham esse problema. E tinha outra coisa para falar. Outra coisa que eu não lembrei no início, porque muita gente fala que o jornalismo de dados é muito voltado para contas públicas. Então, acho que essa é uma prova de que existe material que a gente pode pegar e fazer sobre outras questões que também têm impacto sobre a sociedade. Só uma dúvida, teve retaliação por causa dessa matéria? Teve um pedido de resposta de 2 juízas, inclusive de varas de execução fiscal. Simplesmente porque eu usei o termo no texto, vara de execução fiscal de Natal. Mas só que em Natal existe uma vara de execução fiscal estadual e uma vara de execução fiscal municipal. Então as duas acharam ruins. Mas aqui eu dizia que era vara de execução municipal de Natal. Porque quando a gente diz que é uma vara de execução de Natal, é compreensível que é do município e não do estado. Mas, inclusive, a estadual também tinha um número grande de processos parados. Aí elas pediram resposta. Nesses casos, o repórter, a resposta vai para algum cargo de chefia do jornal e o cargo de chefia sempre pergunta a gente depois, né, por que elas estão pedindo isso. E elas falavam a argumentação completamente vazia. Elas iam dizendo, tem não sei quantos processos sobrestados, que são processos suspensos por um determinado período, processos tal, mas a matéria não se atém aos outros tipos de processos, só os processos parados há mais de 100 dias. Então, eu tentei argumentar, mas... E está parado há mais de 100 dias? Tá, então é isso. Isso, porque os argumentos... Elas disseram, inclusive, que os servidores se sentiram... pressionados a ser produtivo? Isso, porque foi colocado como improdutivo. Mas o lead da matéria que a gente diz é a abertura da matéria, que é esse primeiro parágrafo aqui. Deixa eu ver se dá para... Como é que faz isso aqui? Não sei como é que faz, mas será que Não, é o seguinte, aí que eu inclusive coloco na matéria, que a gente faz uma análise geral, aí colocava na matéria que isso complica a vida de pessoas no cotidiano e também inferniza, acho que era o termo era esse, inferniza, sobrecarrega os servidores.
A gente não estava dizendo que os servidores eram improdutivos. A matéria até falou, em algumas linhas a gente tinha até mais conteúdo para fazer outra matéria falando do déficit de servidores. Inclusive deu para fazer, eu fiz um infográfico por conta própria, mas aí acabou não saindo. Mas o déficit de servidores, tanto de juízes quanto de outros servidores, né, que a estrutura do próprio tribunal, que alguns tinham mais estagiário do que propriamente servidores, às vezes tinha nas varas, na secretaria das varas ou juizados não tinha a cadeira para sentar. Tem dessas descrições em outro relatório, que é o relatório de inspeção. Então, a matéria em momento nenhum colocou culpa em servidor ou em juiz. A gente mostrou o que o relatório mostrava. E pronto, não fez esse juízo de valor. Alguém que pode ter feito juízo de valor foram as fontes que falaram aí. Ou esse cara aqui que é da Comissão de Acesso à Justiça da OAB e o presidente da AMAR, que é a Associação de Magistrados, obviamente ele não crucificou ninguém, né? Mas ele deu uma boa contribuição também. Ele falou que um dos motivos para essa quantidade enorme de processos é a cultura de litigância que a gente tem, que no Brasil tem, e que tem uma baixa cultura de conciliação, que órgãos que deveriam estar na retaguarda da justiça ou anteriores à justiça, eles, como o PROCON ou outros órgãos, eles não têm tanta resolutividade como a justiça tem. Por isso, uma nas datas é você fazer uma comparação até com outros estados. É isso, eu fiz para... sim, aqui nessa parte do texto tem das metas nacionais, que são metas de produtividade, mas eles pegam outros aspectos, que são metas do CNJ. Essas metas são para o Brasil inteiro, que é o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Então, eu fiz essa comparação, aí lá em cima tem cumprir 2 das 6 metas, né? Na verdade, são 7 metas, uma delas não é para a Justiça Estadual, então eu coloquei 6, né? E cumpriu só 2 das outras, ou eles não mandaram a informação, ou simplesmente não cumpriram a meta. Aí eu fiz essa comparação também, mas ia comparar também na quantidade de servidores e quantidade de juízes, mas só que não deu certo, acabou não deu certo. E também o espaço era limitado, tá? Tinha muito mais conteúdo para falar, mas eu tinha, esse aqui é o anúncio, eu tinha meia página e uma página para falar, eu tinha muito mais coisa. Aqui os colaboradores, que Hudson, o chefe de reportagem, que colaborou comigo, né, contou uma das histórias aí, e Magno Nascimento, que tirou as fotos. Deixa eu ver o que eu tinha mais para falar aqui. A reflexão do Luiz Barbosa, que justiça tardia não é justiça, e tem mais alguma coisa? Não, é isso. Então era isso. É para mostrar que é possível fazer, mesmo se você não conhece linguagem de programação, você pode fazer, trabalhar com essa prática. Demora um pouco mais de tempo, foram 7 expedientes. Eu comecei em uma semana e como não tinha muita matéria para um domingo, para o domingo anterior a esse que foi publicado, ficou para a próxima semana. Aí eu consegui mais 2 expedientes para poder concluir alguma coisa e pronto. É isso. Hoje eu vejo como eu faria essa matéria diferente, depois que eu comecei a observar a linguagem Python, né, a aprender um pouquinho. Eu faria uma série histórica desde lá de 2013, fazia um abstract lá que tem lá disponível, né? Então, uma série histórica de como esses processos foram acumulados, se ultimamente está maior, se está menor e tal. Então, você conhece um bot do Jota, do jornal Jota, que faz isso no STF? Sim, Chama Rui Bar Bot, no Twitter, né? Ele usa uma rotina, não sei o que ela foi desenvolvida, para varrer o STF e pega todos os processos que estão lá de 70 dias sem movimentação e publica isso periodicamente na internet. Eu vi essa iniciativa. Inclusive tem
programas que fazem web scraping. Mesmo se você não saiba, é Web Scraper, o nome dele, eu acho que está até instalado aqui. Mesmo que você não saiba programação, né? Um jornalista que não sabe programação, você consegue lá raspar os dados de um PDF ou de uma planilha em PDF, como era nesse caso, se você não souber de programação. Demora um pouco mais de tempo do que uma matéria normal, óbvio, mas ele tem um impacto maior e tem mais precisão no que você vai falar. Você não vai falar que a justiça é lenta só porque tem gente falando. Você tem um dado para dizer que realmente essa justiça é lenta. Bem, então é isso. Agora pode vir e vem.